Estamos, se eu não me engano, no 17º Radar Acespro, que foi um programa que começou até com você, do Perron, não chamava Radar Acespro ainda, mas ele estava falando sobre como mudar suas equipes para home office, se lembra? Na segunda semana de quarentena. E, a partir daí, o Márcio Lax também, que está presente, deu a ideia de fazer um programa, e esse programa tem se mantido, e temos feito só com entrevistados fantásticos, com uma equipe também que está segurando as pontas, até quando eu acho que tem alguma coisa errada, eles me corrigem, quem está errado sou eu. Então, estou fazendo um trabalho muito especial. A Cespro está ouvindo os players, as pessoas importantes do mercado, e a gente está ouvindo o público, porque também tem voz, e também pode falar, e pode opinar, pode dar a sua sugestão também para os próximos programas. Então, eu vou deixar agora com vocês, do Perron, com a Cristina, com o Cláudio, falarmos sobre o mercado de petróleo, sobre a indústria do petróleo e a tecnologia agora. Está com você, do Perron. Então, tá bom. Muito obrigado pela introdução. Bom, olha, muito obrigado por vocês terem aceitado esse convite de falar aqui. Nós estamos conversando hoje, então, com a Cristina Pinho e o Cláudio Makarovski, duas pessoas que dispensariam apresentações, na verdade, né? Mas ainda assim pode ter algum desavisado por aqui, então eu vou apresentá-los. Então, a Cristina é a atual secretária-geral do IBP, Instituto Brasileiro de Petróleo. Ela tem uma vasta experiência na área de petróleo, trabalhou 31 anos na Petrobras, onde ela exerceu cargos de liderança nas áreas de EIP e logística, né? Inclusive, ela é a primeira mulher a assumir esse cargo de secretária-geral no IBP, o que é também muito interessante, né? Outra coisa que eu acho muito curioso é que ela é mentora do programa de mentoria feminina do IBP, e, enfim, ela é bastante atuante em vários aspectos, não só do petróleo, como ela também se preocupa com outras coisas da sociedade brasileira que são muito importantes, né? Vou falar um pouquinho logo do Maca, para já deixar os dois apresentados. Bom, o Maca é um engenheiro químico com pós-graduação em estratégia de negócios, eu MBA pela FGV, Babson, com ênfase em finanças. Oi? Atuou em cargos executivos na GE, na Dresser, na Emerson, na Siemens, como head de vendas no setor de óleo e gás. Ele foi diretor-presidente da Vespetro, que é a Associação Brasileira de Empresas de Serviços de Petróleo, e atualmente é head da divisão de Manufacturing Industries da Microsoft e professor de pós-graduação da UniBP. É uma pessoa extremamente interessante também em vários aspectos, assim como eu falei da Cristina. Ele é uma pessoa que busca construir junto, né? Uma palavra que eu ouço muito ele falando é na cocriação. E eu acho incrível isso, porque isso ele não só fala, como ele pratica. Então, olha, muito obrigado a vocês dois por estarem aqui hoje, viu? Cristina, então, por favor, ladies first. Bom, boa tarde a todos. Eu inicio a minha fala agradecendo o convite para participar do Radar Acespro. Eu fui conhecer a Acespro através do Márcio Lax, há pouco tempo, depois da Maria Luísa, e foi durante o meu período também que foi bastante interessante como subsecretária de Óleo e Gás do Rio de Janeiro. Então, foi uma experiência bem legal. Eu acho que a gente deixou algumas sementes importantes lá que eu espero que floresçam, né? Enfim, nós estamos passando por um momento muito difícil e não é só, é um problema sanitário muito sério, com uma crise também política muito séria no estado do Rio de Janeiro, acompanhada de uma crise econômica. Então, assim, nós estamos num momento complicadíssimo do nosso estado. E é um estado que a gente precisa trabalhar muito próximo, estar juntos, fazer muita gestão. Estamos discutindo muito isso no Instituto Brasileiro do Petróleo, de que forma que a gente pode influenciar, de forma que a indústria de óleo e gás, que é um dos pilares do estado do Rio de Janeiro, realmente possa sair mais uma vez de mais uma crise, né? A gente já tinha passado por uma em 2014, agora passamos por uma muito pior, pode-se dizer. Então, mas nem tudo é ruim, eu vou mostrar para vocês alguns números. Então, eu vou compartilhar agora aqui
uma apresentação que nós fizemos no IBP, que é muito interessante. Maria Luísa, vocês estão vendo? Está entrando. Daqui a pouco começou, foi. Muito obrigada. Então, pessoal, aqui a gente vai conversar então sobre a influência dessa pandemia no setor de óleo e gás no Brasil e no mundo, tá? Então, como é que estão os cenários para 2020, né? Existe uma grande retração, a gente já sabe disso. Então, as previsões do PIB global não são boas. Vocês podem ver pelo gráfico da esquerda que nós temos ali previsões negativas com várias instituições. No gráfico da direita, o resultado do primeiro trimestre do PIB brasileiro, que foi bastante decepcionante, e daí em diante, várias previsões também, que nós já vimos até chegar a -7, né? Então, nós temos ali a pior de todas, a do Boletim Focus, e uma menos agressiva do Itaú, mas a cada dia a gente vem tendo surpresas mais assim preocupantes, como foi realmente o resultado da retração da indústria que saiu hoje no jornal, né, de 18,8%, uma queda nunca vista desde 2002. Aqui então, que impacto isso vai ter no setor energético? Então é importante a gente ver esses dois gráficos aqui, eles são bem interessantes, né? Então, a gente vê que existe uma correlação forte entre o PIB global e o investimento em energia. Então, do lado esquerdo, a gente tem o mundo, né? Então, a queda ali, uma queda muito brusca prevista ali do PIB global e ali acompanhado, então, do investimento de energia também. E aqui à direita, o PIB brasileiro, né? Então, essa queda aqui muito acentuada, de -6,3%, num cenário mais pessimista. Então, é claro que a gente tem que esperar que também teremos aí uma queda muito forte no setor de energia. Essa queda já foi, inclusive, falada recentemente pelo Tiago Barral, que é o presidente da EPE, a Empresa de Pesquisa Energética, que ele acha que ele já anunciou dizendo que eles retiraram 5 gigawatts dos leilões entre 20 e 24 das suas perspectivas para os próximos anos, né? 5 gigawatts. É natural porque o PIB e o aumento do consumo energético, eles andam muito juntos, né? É 1,2 para 1, se não me engano. E aqui, olhando uma série histórica aqui, né? Da demanda de energia primária e as várias crises que nós tivemos ao longo dos anos, desde 1920, vejam que a nossa atual crise, 2020, ela só não é pior que a Segunda Guerra Mundial. Então, é assim, preocupante, né? Muito preocupante. Então, ela é essa queda de 6% da demanda, 7 vezes superior à registrada na crise financeira do subprime de 2008, né, que no início dessa conversa muita gente estava comparando uma crise com a outra, e aqui a gente vê que realmente para a demanda de energia ela é um pouco pior, pouco não, bem pior. E aqui como é que fica então o setor de petróleo? Né? Uma retração grande prevista, né? Então a gente tem aqui uma estimativa para abril em azul ali, né? Em milhões de barris por dia, né, uma variação de 25 a 28 ali pela Rystad, e uma projeção em 2020 de uma queda acentuada em número de milhões de barris por dia. Então, Cristina, eu não estou vendo seus gráficos. Todo mundo está vendo? Eu estou com a primeira tela só. Eu estou vendo. Eu estou vendo normal. Não precisa mexer nada, não, Cristina. Então tá. Agora eu fiquei preocupada. Normal. Para quem não está vendo, eu sugiro que saia e entre de novo para ver se consegue acompanhar, né? Que pode ser um problema da rede. Então aqui as projeções indicam uma queda forte da demanda em abril e uma recuperação no segundo semestre. Mas vejam que a recuperação, você não chega aos níveis do primeiro de janeiro de 20, né? Os patamares são inferiores. Então, a gente chega ali com menos 4 milhões de barris por dia, uma curva de demanda em 2020.
E as projeções atuais do Brent, né? Então, essa é aquela velha pergunta que todos querem fazer, né? Então, o que se espera é que a gente tenha aí previsões em torno de $40 por barril em 2021, mas não existem ainda previsões otimistas para chegar nos patamares de 2019 de $64 o barril. Então, ali vocês têm várias ali, de novo, várias agências e instituições que fazem essas previsões, né? 2020, 34 e 48 ali para a EIA, né? Até previsões menos otimistas do Economist de $40, né? Uma variação menor do que a Agência Internacional de Energia. Lembrando que a média de 2019 foi de $64 o barril. E aqui esse gráfico eu chamo a atenção de vocês que ele é muito interessante, né? A gente usou o histórico do WTI, porque o West Texas, a gente tem histórico mais tempo do que o Brent. Então, embora tenha sempre uma defasagem entre os dois, não conta o fato dele ter recentemente chegado a negativo, que aquilo foi um negócio extremamente pontual por causa dos problemas dos estoques, mas tirando isso, olhando assim uma série histórica desde 1965 até agora, 2020, o que a gente percebe é que a variância ela veio aumentando, tá? Então, reforça um caráter volátil dessas cotações do petróleo sobretudo nos últimos 20 anos, tá? Então, o que isso faz? Isso fez e tem feito com que as empresas, desde quando a gente teve aquela queda abrupta em 2014, né, as empresas olharam para isso e falaram, opa, peraí, esse é meu produto, ele é extremamente volátil, essa commodity ela não é confiável, então é o seguinte, eu vou aumentar a resiliência do meu negócio. E como é que as empresas aumentam a resiliência do seu negócio? Elas aumentam fazendo análise de risco e tendo menos apetite ao risco. Então, essa é hoje uma realidade da indústria do petróleo, né? É a busca constante pela eficiência, pela redução dos custos, pela diligência nos seus investimentos, né? E por um apetite menor ao risco. Essa crise também atingiu o downstream, né? Então nós tivemos aí uma redução de quase 50% da taxa de utilização das refinarias, tá? Durante essa crise. Mas os derivados são os primeiros a voltarem para um patamar normal. E o setor de petróleo no Brasil ganhou uma importância muito grande nos últimos anos, principalmente com as exportações de petróleo. Então vejam aqui a evolução da balança comercial de petróleo e derivados nos últimos anos, né? Então houve ali um crescimento expressivo de 2015 para 2019, tá? E fazendo uma contribuição também expressiva na balança comercial no gráfico da direita. E ali então vocês veem que as exportações de petróleo foram as maiores contribuidores, deram a maior contribuição para isso. E quem é que compra? Ora, vocês já sabem a resposta. Quem compra é a China. E já voltou. A China está numa recuperação brutal depois da Covid. Ela já está com... O pessoal calcula que ela já tenha voltado 90% das suas atividades industriais, etc. E aí, nesse interim, a Petrobras bateu o recorde de exportação de petróleo para a China esses dias aí atrás. Então, ali nós temos ali um aumento significativo, não teve uma redução expressiva durante a Covid, incrível, para a exportação de petróleo para a China, e agora esse aumento. E lentamente os derivados também vão chegar lá. Quando a gente olha o gráfico da direita, e a gente vê então a receita com as exportações brasileiras para os principais países, a gente vê que a China ela responde por mais de 54%, seguido da Índia. Então, é um player importante para nós, não só no agronegócio, que é uma coisa que a gente sempre pensa, né, proteína animal, que é verdade também, mas não é só isso, é também o petróleo. E aqui a economia chinesa, como eu falei, né, já mostrando a sua recuperação, né, uma recuperação em V, que eles conseguiram muito, de uma maneira muito vitoriosa, graças também
à contenção que eles fizeram do isolamento. Então, não sei se vocês leram hoje a notícia de que eles testaram todos os habitantes de Wuhan, 11 milhões de pessoas, e detectaram lá 300 assintomáticos. E nenhum mais doente, né? Quer dizer, todos já imunes, né? Com imunidade. Isso é uma coisa extraordinária. Não acho que nenhum país do mundo vai conseguir fazer tal coisa. Mas isso também contribui fortemente para um retorno forte da economia, né? Os países que tiverem dificuldade de conter a doença vão ter muita dificuldade de fazer um retorno rápido para o ritmo econômico anterior. Então, aqui no gráfico da direita, a gente já vê aqui a demanda chinesa por derivados, né? Então, nós estávamos ali, o primeiro trimestre de 20 foi terrível, né? Então, chegou ali aquela queda absurda. Aqui no Brasil, nós tivemos uma queda chegou a 70% nos derivados de gasolina e diesel, né, no Brasil. Mas já estamos retornando. A boa notícia é que, recentemente, as empresas informaram para nós que estão retornando e diesel já foi o primeiro a ter um consumo maior, já ultrapassou a casa dos 70%. O mais difícil vai ser que haver. A gente sabe que a indústria de aviação sofreu um baque terrível, né? Quase 90% de queda na indústria de aviação. Essa vai ser a mais difícil de voltar. E aí, com isso, pessoal, eu termino a minha apresentação. Eu espero que vocês tenham gostado. São números interessantes, são análises que a gente tem feito no IBP com muita frequência. A gente tem disponibilizado boletins interessantes, análises, tudo no nosso site, dos nossos associados. Algumas análises são abertas para o público e a gente tem, então, reforçado muito essa disciplina de análise econômica para dar previsibilidade para os nossos associados e ajudar a nossa indústria a retornar a patamares anteriores a essa Covid, né? Então, a gente imagina que esteja ajudando aí, dando essas orientações e ajudando o segmento todo. Obrigada aí pela atenção de vocês. Perfeito, Cristina. Eu não vou arriscar abrir perguntas agora, porque está arriscado o Maca não conseguir falar. Então, vou deixar o Maca falar primeiro, depois a gente abre as questões de uma maneira geral, tudo bem? Maca, por favor. Bom, primeiro, agradecer a oportunidade, né? Essa primeira participação, espero que seja a primeira de sucesso de uma série de outras. E quando a gente estava batendo um papo com o Duperron, antes falando sobre os temas a serem abordados aqui, o Duperron me fez uma pergunta, falou: Maca, como é que está a TI especificamente no óleo e gás? Né? O que será que vai acontecer? O que está acontecendo? O que vai acontecer com o futuro da TIC no óleo e gás? E aí, primeiro, eu sou a pior autoridade para falar sobre isso, porque eu só tenho 3 meses de TI. Eu tenho 3 meses, completei ontem, né, o meu 3º mês na Microsoft. E tenho 43 de automação, de instrumentação. Então, como a gente chega numa certa idade, a gente vira contador de histórias, eu queria fazer um paralelo entre a origem da automação, da instrumentação, e por que hoje a tendência, uma grande tendência, em algumas empresas já se oficializou, de se juntar a TA, a tecnologia de automação, com a tecnologia da informação, criando a tecnologia da operação, né? Então, só para fazer um pequeno paralelo, nós estamos falando recentemente da 4ª Revolução Industrial, mas a primeira malha de controle automática surgiu na primeira Revolução Industrial, quando James Watt, ao lançar a sua máquina a vapor, em 1777, lançou o famoso Flyball Governor, né? O governor centrífugo, né? Que é usado até hoje para ajustar velocidade de navio. Tá? Então, uma coisa da primeira Revolução Industrial valendo até hoje. Obviamente que não é mais mecânico, né? Mas o princípio é o mesmo. Né? E aí surgiram os primeiros instrumentos mecânicos,
pioneira no Brasil foi a indústria química que veio importada, a primeira foi a Solvay, na década de 50, logo em seguida, não podia deixar de ser a Petrobras. Né? Petrobras, nas primeiras refinarias, utilizavam instrumentos, registradores, indicadores, manômetros, totalmente mecânicos, e os controles eram feitos totalmente por operadores de campo, controle local. Década de 60, 70, surge a transmissão pneumática, o famoso 3A15 PSI, e se criam as salas de controle. Então começa a concentrar a informação num único local. Em 75 surge o primeiro sistema digital de controle, o famoso DCS, lançado nos Estados Unidos pela Honeywell e no Japão pela Yokogawa. Essas duas empresas existem ainda. No Brasil chega primeiro o sistema digital na Alcoa, lá em São Luís do Maranhão. Logo em seguida, a Copene instala, hoje Braskem, um sistema digital da Yokogawa numa caldeira de biomassa que nunca operou, mas existiu. Tá? E em 86, por aí, a Petrobras começa massivamente a trocar as suas salas de instrumentação de controle, as suas salas de controle analógicas 4A20 mA, baseado em 4A20 mA, para o digital. Vocês vão rir, né? Mas as grandes discussões dos grupos regionais de instrumentação do IBP na década de 70 e 80 era se a instrumentação eletrônica não ia explodir refinaria. E depois a discussão foi de qual seria o padrão de sinal, 10A50 mA do alemão ou 4A20 mA do americano. Bom, logo em seguida, de 86 a 96, a Petrobras foi a grande implementadora dos sistemas distribuídos, os DCS, depois os gasodutos, oleodutos e as empresas elétricas com seus escadas. Tá? A Cristina foi responsável uma época, né, também pela automação, quando foi no EIP implantado a Ecos, mas até então a maioria desses sistemas eram baseados em sistemas proprietários, hardware proprietários, redes proprietárias, ou seja, não existia o famoso medo do cyberataque. Em 96, o senhor Bill Gates aparece na primeira feira de automação mundial, lançando o OPC, o Only for Process Control. Eu estava presente e falei, acabou, o Windows chegou na automação. Né? E aí, as IHMs passaram a ser baseadas em Windows. As redes passaram a não ser mais determinística, que era o grande briga, os token pass da vida, e passaram a ser a rede Ethernet, com a famosa CSMA-CD, né? Então não mais determinístico, mas assim probabilístico, e aí as brigas continuaram. Posso aplicar isso na automação ou não? Já que a latência pode ser um problema numa tomada de decisão. Bom, em 2000 aparece, então, o primeiro bug do milênio, onde todo mundo teve que se modernizar. Né? E nessa virada, praticamente todo mundo partiu para sistemas de controle baseado em Windows. Então aí a gente viu a primeira briga entre automação e informática. O Cat5, quem era o dono agora? Porque a rede corporativa, o cabo era igualzinho à rede de controle, mas na rede de controle, se eu botar a mão e cortar, ou se eu derrubar um switch, eu derrubo a planta inteira. E agora? Começaram a aparecer, então, novos medos. Tá? E aí eu lembro na Replan, eu participei disso fisicamente, onde se pediu para Pares Cabos e a Belden a encaparem o Cat5 de cores diferentes, não a cor azul. Então fizeram a cor verde para automação e a vermelha era o cabo que conectava o switch da rede de automação com o switch da rede corporativa. Tá? Então, e aí sabia quem punha a mão aonde. Bom, em 2005 surgiram os primeiros sensores wireless. De 2000 a 2005, todos os instrumentos ficaram inteligentes. Os sensores de campo, baseados em barramentos, em redes de campo. Então, eu estou falando linguajar aqui que não é mais de automação, não é mais de instrumentação. Já é há muito tempo do pessoal de informática. Tá? Só que em 2010 teve um fato novo, que a gente sabe, alguns dizem que foi encomendado, outros dizem que foi acidental. O primeiro vírus ataca uma planta industrial no Irã, né, em Natanz, e destrói alguns controladores lógico programável, tá? Reprograma automaticamente isso e param as centrífugas que produziam urânio no Irã. Ficou muito patente que não foi por acidente, né? Então, essa é uma briga que vem até hoje. E aí surgiram os grandes medos do pessoal de automação, tá? Com
ter uma IHM, uma interface humano-máquina, para ser mais politicamente correto, né? Com tela azul, tá? E também o risco de um ataque, de um cyberataque. Bom, isso fez com que essa separação ficasse maior ainda. Então, o pessoal de automação dizendo, olha, vocês aí da informática continuem no seu cluster, porém, as demandas por tratamento de dados, os temas de Big Data, Analytics, etc., que foram mudando de nome, inteligência artificial, outros começaram a ser exigidos. Então, eu dizia, né, para os colegas da TI, do TIC, que nós, da automação, éramos os grandes geradores de problemas e demandas para a TIC. Então, eu devo ter feito tanto estrago, o pessoal deve ter rezado tanto, que hoje eu estou desse lado, né? Hoje eu estou aqui na Microsoft, trazendo a experiência da indústria, né, e mostrando, né, que a simbiose, assim como aconteceu na década de 90 entre elétrica e instrumentação, depois o engenheiro de instrumentação virou automação, depois virou mecatrônico e etc. A tendência hoje é que essas duas figuras se tornem uma só. Uma informação que não sei se vocês já têm, a Vale é a primeira grande empresa a oficializar a fusão desses dois departamentos. 600 pessoas da área de automação já reportam para o pessoal de informação, que mudou de nome, chama-se agora Gerência de Tecnologia. Dia 18 de maio do ano que vem, já livre de Covid e todo mundo vacinado, nós teremos a abertura da Rio Automação, organizada pelo IBP. O keynote speaker vai ser o Gustavo, tá, da Vale, falando sobre essa experiência. Então, ele vai ter 1 ano e meio dessa experiência da fusão desses dois grupos, tá? Para dizer se eles estão trabalhando harmoniosamente ou se não deu certo. O meu feeling é que literalmente vai dar certo. Bom, e o que aconteceu então, agora em função de toda essa pandemia, com a adoção da digitalização pela indústria de óleo e gás? Então, eu vou compartilhar aqui alguns slides, tá? Não quero cansá-los. Espera só um pouquinho que eu estou apanhando com o meu mouse aqui, que ele está quase com a bateria bem fraquinha. Vocês estão vendo meu slide, hein? Ainda não. Eu estava aqui, não está não, Maca. O que eu preciso fazer aqui? Você foi lá e colocou no Present Now do lado direito embaixo, certo? Isso. Depois disso, você tem que selecionar o que você quer apresentar. Abre uma janela para você e você seleciona, melhor você colocar a tela inteira. Tá a tela inteira. Clicou ali, dá OK, aí você entra. Aí começa. Deixa eu voltar. Tá vendo que o que dá não ser da área de TI, ó, você a gente apanha com essas coisas, né? Vou passo a passo. Present Now. Aí, bom, você tá... Perfeito. Agora foi. Agora foi. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa vai entrar. Entrou aí? Beleza. Então, primeira coisa, né? Primeiro paradigma veja, a indústria de petróleo é uma indústria tradicional. Se você disser para uma IOC ou para a NOC que eles são conservadores, você vai brigar e vai perder o cliente. Então, eu não disse conservador, somos tradicionais, tá? E como é uma empresa de alto risco, alto capital intensivo, tá? Com uma visibilidade tremenda ambiental, etc., qualquer risco de acidente, a visibilidade é enorme, o barulho é enorme. Então, primeira quebra de paradigma, processamento em nuvem. Se vocês conversarem com o diretor da Petrobras, o Nicolás, ele fala, olha, eu cheguei aqui em outubro, e quando eu falei, vocês estão colocando alguma coisa em nuvem? Não é possível, não é permitido. Tá? E aí quebrou-se um paradigma, porque se vocês olharem, Exxon, Total, BP, Shell já estão em nuvem há muito tempo. Tá? Então, se adotou a nuvem, logo depois entrou, fazendo algumas, não querendo fazer propaganda, mas o Office 365, quando o pessoal percebeu que ele não ficava residente na sua máquina, apesar de poder ficar, tá? Já estava em nuvem, o pessoal falou, opa, que legal, é uma coisa moderna, não perdeu-se o medo. Então, quebrou-se um paradigma. Só que se a gente olhar o business de nuvem, esse slide mostra que menos de 1/3 de tudo que está sendo processado está em nuvem. Tem um estudo
que em 2025, 175 zettabytes estarão em nuvem. Se isso aí fosse transformado em DVD, daria para fazer uma pilha de 23 vezes Terra-Lua e 222 vezes volta à Terra, do tamanho de dados que estarão sendo processados, tá? Mundialmente em 2025, e desses só 49% estarão em nuvem. Hoje são só 33%, e esse gráfico que vocês estão vendo, pessoal, é Brasil. Maca, deixa eu só parar você um minutinho, porque alguém entrou com o modo apresentação e acabou minimizando a sua apresentação. Felisberto, você está entrando no modo apresentação e aí está degringolando a nossa história aqui. Eu não sei como bloquear isso, não sei se o Bruno sabe, mas o ideal é que você... De qualquer forma, o Cláudio pode voltar a apresentar, por favor. Isso, mas para a apresentação e começa de novo, Maca, porque senão ela não vai ficar em tela cheia. Ficou? Cada um tem que ampliar a sua tela aqui. Ficou? Não, você tem que sair e entrar de novo, eu acho. Não, precisa compartilhar. Vamos lá. Isso. Para de compartilhar e compartilha de novo, porque se você não fizer isso, ela vai ficar minimizada na tela de todo mundo. Só um minutinho. Você ainda está compartilhando, tá? Você tem que acabar... Maca, você está 3 meses na Microsoft, mas já, você podia admitir usar um produto da Google, né? Você sabe que isso daqui Se fosse o Teams, estaria funcionando perfeitamente, né, Maca? Se fosse o Teams, viu? Se fosse o Teams e eu cometesse a mesma gafe, eu estaria demitido. Eu tenho uma programação do Teams, viu? Enquanto você vai colocando aí... Eu estou achando que isso é jogo marcado, Maria Luísa. Eu acho que tem coisa aí. Também. Não é não. Olha, estou tentando apertar o share aqui, não está funcionando. Vocês estão vendo aí minha tela? Não, ainda não. Agora? Não. Que estranho. Se você Vamos voltar. quiser mandar para mim, eu apresento daqui também, mas como você Vamos ver se agora foi. Agora tá... Vai. Então vamos lá. Sem sabotagem, hein? Pessoal do Google e da Amazon aí me ajudem, tá? Por favor. Bom, então, essa é a situação Brasil, tá? Olha só o mercado que nos espera em 2023. Bom, o que significa isso, tá? Se vocês olharem o que foi publicado recentemente, do lado esquerdo, vocês estão vendo aqui o pulo do acesso do Teams em função da pandemia, trabalho remoto, tá? Pulou de 900 milhões de minutos para 2,7 bilhões de minutos. E do lado direito é um slide do Nicolás, da Petrobras, falando a Exame, da Abril, do que eles tinham um plano de adoção de 2 anos de digitalização mais massiva, vamos assim dizer, exponencial dentro da Petrobras. Em função do Covid, ela teve que ser feita em 2 meses. Só de novos notebooks, 5.600 notebooks. Pessoal, vocês que estão aqui nesse webinar aqui, já foram preteridos de ter acesso remoto. Até uns 5 anos atrás, era elite. Só a alta gestão é que tinha acesso a um notebook e podia trabalhar de casa. Tá? Hoje, por exemplo, 5.600 notebooks sobre os 31 mil existentes na Petrobras. Tá? Ou seja, a Petrobras está com 46.600 notebooks para o pessoal, obviamente, o pessoal operacional não necessita, mas com acesso remoto. Foi conseguido em 48 horas 23 mil acessos remotos via VPN. E aí, pela primeira vez, eu ouço num encontro do IBP, da Comissão de Instrumentação e Automação, um profissional da Petrobras dizendo: pessoal, eu fiz a sintonia de uma malha de controle da P76 da minha casa via VPN. Isso era inconcebível, era proibido, era pecado mortal alguns meses atrás, dentro de uma IOC ou de uma NOC. Para startar uma planta operacional numa plataforma, 200, 300 km de distância, via VPN, ou seja, de forma nenhuma era possível. A pessoa teria que estar embarcada e tal. Bom, funcionou. Os cuidados foram tomados, foi graças à tecnologia que o pessoal da automação demandou do pessoal da TI, tá, que conseguiram, tá, implementar dentro das necessidades
que sempre existiram e as proteções sempre existiram, mas mais uma quebra de paradigma. A pergunta que se faz é, essa pessoa que conseguiu fazer isso com sucesso, sem ter que ir até o aeroporto, embarcar helicóptero, flotel, etc., será que ela vai, na próxima vez, querer passar por tudo isso? Ela fala, deixa que eu faço isso de casa. Tá? Isso trouxe um resultado para todas as empresas de tecnologia. Aqui está um pequeno exemplo. Esse aqui é o resultado do último trimestre da Microsoft. Tudo cresceu 2 dígitos. Então, enquanto o mundo para, as empresas de tecnologia tá crescendo mais de 2 dígitos. Tá? Até as aulas remotas. E os números do Brasil, eles são bastante interessantes, porque, se você olhar do lado esquerdo, aí, enquanto os Emirados Árabes conseguiram colocar todos os seus 350 mil alunos, né, tendo aula remota, só a Estácio, no Rio de Janeiro, colocou 300 mil. Tá? A FGV colocou quase 500 mil. Tá? Toda a rede SESI do Brasil colocou Minecraft em todas as casas para a molecadinha criar a nova sociedade pós-Covid. Tá? Então, para dar atividade para esses garotos. Né? E como é que fica o óleo e gás? Como é que era a transição digital, como se dizia, esse nome já está abolido? Eu peguei um exemplo da Shell. Tá? Esse é o roadmap da Shell, e ela diz, antes desse slide, que a Jenny Zhang apresentou na última Rio Óleo e Gás, ela diz o seguinte, muito da digitalização que se prega é modismo, que o pessoal da TI já conhece isso há décadas. Então, os algoritmos de inteligência artificial que está se implementando aqui, ele já existe desde a década de 60. Técnicas de machine learning existem há 20 anos. O nosso Big Data era chamado de data mining. Tá? Então, muitas palavras foram marketeadas, mas nós, colegas de TI, já dominavam o tema, e eu imagino quanto vocês riram da gente, né, de automação, com medo de aplicar a tecnologia. Então, hoje, por exemplo, a PHD Soft do nosso amigo do Perron está bem nessa ponta direita aí dessa curva, né, trabalhando em inteligência artificial e justamente com a própria Shell. Tá? E se vocês olharem qual é a tendência, quem aqui tem algum tipo de fornecimento para a indústria de óleo e gás, independente de crise, só esperar um pouco a retomada, é isso aqui que nos espera em termos de investimento nos próximos anos. Então, nesses pontos aqui, que a TA, junto com a TI, vai ajudar a indústria de óleo e gás a crescer. Mas o que se esperar do nosso segmento? A maioria acho que conhece esses gráficos, né, que é do IDC. A gente espera que, literalmente, o crescimento seja dessa forma, quase um V. Tá? Teremos uma baixa, óbvio, aqui são 3 cenários. Né? E aqui, aonde é que mais se vai aplicar a tecnologia, onde mais se cresce em termos de adoção. Tá? Isso daqui é genérico, é o mercado como um todo, mas muito disso daqui nos afeta. Tá? Então, plataformas digitais e Big Data já estava sendo adotado pela indústria de petróleo, agora com certeza vai ser muito mais. Novos parques e cidades inteligentes. Em breve nós teremos no Brasil 5G. Então, as refinarias, por exemplo, os polos petroquímicos, etc., terão uma nova infraestrutura de comunicação muito mais barata do que nós temos hoje. Né? Já a parte de educação remota, já falamos, tá? Escritório remotos de atividades online, literalmente vai pegar, e o que se diz é o seguinte, se oferecia home office como opção. Home office deixou de ser opção e passou uma necessidade. A pergunta que se faz é, volta ao que era ou continua do jeito que está? Nós já vimos, inclusive, o próprio presidente Castelo Branco dizendo que vai devolver alguns prédios. Né? Então, literalmente, a tecnologia veio exponencialmente, adotada, experimentada, quebrou-se o paradigma e agora ela vai ficar. 2 exemplos de tecnologia sendo aplicada nesse momento na Petrobras. Utilizando câmeras convencionais, mas com reconhecimento de imagem através de inteligência artificial, num drilling rig, isso já é público, tá? Numa plataforma de perfuração, eu consigo monitorar a parte de segurança da plataforma, segurança das pessoas. Se um profissional esqueceu de colocar, por exemplo, protetor auricular, tá? Uma das câmeras pega e já avisa ele, então imagina com que cuidado isso é feito e com uma precisão de 90%. Tá? Se ele está indo por um caminho que está interditado por uma queda de algum equipamento, de algum material, uma zona de evacuação que pode estar bloqueada, tá?
e se ele está trabalhando, por exemplo, embaixo de carga suspensa. Tudo isso utilizando, eu não preciso mais do supervisor para olhar isso está sendo implementado. Outra tecnologia que vai ajudar muito a... E eu vou dizer por que eu estou contando essas histórias, tá? Para a indústria de óleo e gás. Por exemplo, utilizar realidade mista. Tá? Hoje, eu não consigo mais colocar especialista remoto no meu cliente para resolver problemas que ele resolveria se ele ainda tivesse aquele velhinho, né, que se aposentou. Né? Então, através de realidade... Alguém quer falar alguma coisa? Não. Posso continuar? Sim, continue, por favor. Oi, perdão. Então, através de realidade mista, por exemplo, tá, os operadores serão treinados on the job. Então, vamos falar um pouco sobre aprendizado, né? O que está mudando? Estudos recentes mostraram que a forma de aprender mudou, e vai mudar muito mais. Só 10% vai ser de forma convencional. Tá? Convencional é aula presencial, com slides, PowerPoint, etc. 60%, gente, vai ser através de aprendizado no trabalho, fazendo. Então, a China publicou um número que, apesar de tudo isso que a gente sabe da China, tá, 26% de pessoas acima de 40 anos fizeram sua primeira compra através da internet, em função do Covid. Tudo que a gente fala de porcentagem na China é bilhão, né? Então, você imagina quanta gente na China não utilizava compra online, apesar de Alibaba e etc., de Wish da vida, que nós já dominamos, tá? Muita gente aprendeu a usar o Teams, usar o Zoom, usar qualquer outra ferramenta de reunião remota, porque tinha uma reunião marcada, o chefe estava esperando ele do outro lado, ele era averso a usar tecnologia, mas ele teve que adotar, ou seja, aprendeu em pleno voo. E o restante, aquilo que o Duperron comentou, é chamada aprender com os outros. É a cocriação, é a ideação, são os hackathons, de forma remota muito mais fácil, né? Esse slide mostra, tá, como é que esses segmentos de indústria vão crescer ainda mais. Agora, por que eu contei tudo isso? Porque quando o barril de petróleo caiu a 50, a gente usa sempre o exemplo Petrobras, porque, obviamente, é o nosso maior cliente. Chamou o mercado e disse, senhores, a partir de agora, o barril de robustez não é mais $70, não é mais $50, nós vamos lançar aqui o Libra 35. Então, se vocês têm que nos ajudar para que a gente viabilize projetos de CAPEX, considerando que o barril que aprova o projeto, o break-even, independente de riscos de políticas de conteúdo local, que podem encarecer aquelas brigas eternas, falta de competitividade dos nossos estaleiros, e não quero saber. Gente, se vira, e eu quero break-even a 35. Como é que acontece? Aí chama-se a indústria, tá? E eu falo com propriedade porque eu estava liderando uma entidade que é o primeiro elo da cadeia dos fornecedores, todo mundo volta para dentro e começa a mergulhar em buscar a solução. Nós apresentamos na OTC do ano passado alguns slides que mostram números onde as empresas fornecedoras de bens e serviços chegam a investir até 10 vezes mais em pesquisa e desenvolvimento, tá, e em inovação do que as próprias operadoras de petróleo. Por quê? Porque elas são obrigadas a atender essa solicitação, viabilizar os projetos, senão, sem projeto, elas também morrem, tá? E jogar o jogo. Aí a gente volta àquela definição do VUCA, né? Da geração que é volátil, incerta, complexa e ambígua, né? E o fechamento é o seguinte, gente, não fique esperando para saber o que vai acontecer, simplesmente surfe a onda. Se a gente fizer um paralelo entre as empresas que mais investiram em inovação e tecnologia 10 anos atrás, tá? A gente ia ver que é o seguinte, as 10 maiores em termos de investimento, tá? 6 eram indústria farmacêutica, 3 eram empresas de tecnologia e uma era indústria automobilística. Só para vocês saberem, 2009, nessa estatística, a Google não existia. Tá? A Google não estava aqui dentro dessa. Agora, vamos pegar do ano passado. Do ano passado virou. Tá? Nós temos 6 empresas de tecnologia, 2 de automobilística e 2 de farmacêutica. Tá? Por que essas 2 de automobilística? São as que estão liderando caminhões autônomos, tráfego autônomo, trem autônomo e etc., com alta tecnologia de TI embarcada. Tá?
E as grandes empresas de tecnologia? A número 1 em investimento é a Samsung. Tá? A Samsung era a 10ª 10 anos atrás. A segunda é a dona da Google hoje, né? Que é a Alphabet. A Microsoft está em quarto. Tá? Depois vem a chinesa Huawei, depois vem Intel, Apple, e aí aparecem as primeiras farmacêuticas. Imagino que com a vinda da vacina do Covid, né, possivelmente a gente tenha um cenário diferente o ano que vem. Então, o que nós da TI e da TA podemos ajudar a fazer com que essa subida em V, a recuperação em V da indústria de petróleo, já que a demanda está acontecendo, que os PIBs mundiais, aí, os grandes consumidores, já estão demandando a commodity, como é que a gente pode ajudar a tornar isso melhor ainda? É justamente no aumento da produtividade, aumento da tecnologia, que ela já existia. Ela não era implementada porque precisava de quebras de paradigma, e essas quebras de paradigma aconteceram. Então, aquilo que era linear em termos de adoção passou a ser exponencial e está aí para ficar. Agora, as discussões podem ser sobre o novo normal, e aí a McKinsey tem uma publicação bastante interessante, né, dizendo que a distância voltou, tá? Quando lançaram a internet, dizendo que as distâncias acabaram. Tá? Nós temos que ser resiliente, e quem está há 60 dias enfiado dentro de casa, com criança, que tem que parar as reuniões para fazer almoço, sabe o que é a palavra resiliência? Tá? Surge cada vez mais e cresce cada vez mais a economia livre de contato. Tá? Rio de Janeiro inovou mais uma vez, né, com o GoFit, então eu não preciso mais ir até o posto de gasolina, eu ligo, o cara vem abastecer meu carro na minha garagem. Tá? Intervenção de governo, né, cada vez mais necessária, vide aí os R$600, o que causou, né? A escolha de negócios, se a gente pegar o discurso dos CEOs, no último webinar que foi organizado, os CEOs das IOCs, mais o presidente da Petrobras, todos eles falaram em fazer um screening melhor dos seus negócios, todos eles sofreram impacto. Tá? Por quê? Porque eles não concorrem entre si, eles concorrem internamente com os seus pares em outros lugares do mundo, onde é muito mais atraente eu desenvolver um campo de petróleo. Né? O consumo mudou, a indústria mudou, o comportamento mudou, e a última regra aí vamos olhar o lado bom da coisa. Então, nós de TI hoje, né, o pessoal da TIC, junto com o pessoal de automação, estamos muito bem estruturados, com alta tecnologia, já estamos experientes o suficiente. Tá? As empresas de petróleo já tomaram o seu pé da situação em adoção da tecnologia, ou seja, nossas conversas para o ano que vem, imagino que na Rio Automação e na Rio Óleo e Gás, isso vai ser muito debatido, tá? Por que não fizemos isso antes? Vou fazer uma metáfora aqui. Eu comprei um carro há 2 anos atrás, lá na cidade onde eu mantenho a minha casa, em Sorocaba. Recebi uma ligação do cara da agência dizendo, senhor, quer trocar o seu carro? Trocamos por um zero, pagamos tabela FIP full no seu usado, que a gente imagina que ele esteja em bom estado, e financiamos para o senhor e te pagamos antecipadamente, o senhor não vai ter custo, as 8 primeiras parcelas. Aí eu só perguntei para o vendedor, meu amigo, por que você não fez isso antes, quando há 2 anos atrás eu tentei comprar o meu carro? Ah, é uma questão de custo-benefício, custo de oportunidade. Então, essas gorduras que eu pude pagar e que o dono da concessionária enfiou no bolso dele, acabou, né? Então, é esse o novo aprendizado que a gente tem e espero ter contribuído aí com o objetivo desse webinar. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Maravilha, Maca. Pessoal, eu comecei esse evento hoje no meu computador. Eu tenho uma rede de fibra ótica de altíssima velocidade, a fibra chega dentro da minha casa. Caiu. E eu estou agora falando aqui pelo meu telefone celular. Então. Com as perguntas. E eu também não. Oi? Eu também não estou com as perguntas, porque eu fiz o mesmo. Eu perdi, por conta disso, eu perdi as perguntas escritas. Eu tenho uma pergunta minha que eu quero fazer inicialmente, se me permitirem, mas depois vou precisar que as pessoas recoloquem as suas perguntas ali, ou que alguém que esteja vendo as perguntas oriente as próximas. Eu estou vendo as perguntas todas aqui. Ah, você está vendo? Então vamos começar a responder as perguntas que colocaram aí? Boa, pronto. Alguém está dizendo aqui,
Startar uma planta via VPN remotamente foi um exemplo do futuro da indústria, da inclusão da indústria no petróleo, que falamos no último Petrotic, em Nós falamos 2019, estávamos comandado falando pelo Cavanha. não, né? Tem uma pergunta. Como é Mas era só uma observação. Ah, foi você, isso mesmo, é você que escreveu aqui. Isso. Bom, tem uma pergunta aqui para mim. Se somarmos aos impactos da pandemia a tendência que já existia de mudança da matriz energética, como você vê a previsão para os próximos 5 anos? Cristina, Cristina, é a Silvana. Oi, Silvana. Tudo bem? Então, eu ouvi todos os números, né, as estatísticas que você colocou. Então, a gente já tem esse impacto bastante, vamos dizer assim, sensível por causa da pandemia, mas já existia também um crescimento de outras energias alternativas na matriz energética, né, substituindo o petróleo. Eu queria que você fizesse uma análise nesse sentido. A próxima pergunta, na verdade, era só o complemento, você pula, tá? Mas a questão é essa, como é que você vê a previsão para os próximos anos, já imaginando que já existia uma mudança de matriz energética e agora ainda tem o impacto da pandemia? As previsões são boas, tá? Para a indústria de energia alternativa, não são ruins, não. Hoje mesmo eu estava lendo uma notícia da AB Solar, que é a Associação Brasileira, né, de Energia Solar, e hoje no Brasil a gente tem 5,8 giga já gerados por energia solar, que é um pouquinho mais do que nuclear e carvão juntas. Então, as previsões são boas, porque se você pensar bem, as pessoas estão caindo em si, e a indústria do petróleo também, a sociedade, né, está caindo em si já. Essa pandemia ela veio acelerar algumas coisas. E uma das coisas que essa pandemia veio acelerar foi a consciência do quanto que o ser humano tem assim, influenciado de maneira ruim em alguns aspectos a sua presença. Então, essa pandemia a gente sabe que foi um limite que foi cruzado, que jamais deveria ter sido cruzado, mas que agora a gente vai ter que conviver com ele, que é da nossa presença e a vida selvagem. Então, esse limite entre o ser humano e os animais silvestres, ele foi quebrado, ele vem sendo quebrado, não é essa primeira pandemia, a gente sabe disso, como pandemia talvez seja, mas não é a primeira epidemia grave que se tem, e todas elas, agora a gente sabe com maior clareza, né? Quer dizer, o mundo fora os cientistas sabem, né? Nós sabemos que foi esse limite que foi quebrado. E a próxima grande onda, que a gente sabe que não é boa, é a da mudança climática. Então, está havendo uma conscientização da sociedade, e a sociedade ela vai pressionar a indústria. Então, sim, eu acho que nós vamos continuar assim, nesse ritmo, no Brasil e no mundo, mas não vai ser, nós não vamos chegar num peak oil no mundo, eu acredito nisso. Por que eu digo isso? Porque, gente, demanda máxima de petróleo vai ser para país desenvolvido que já está lá, entendeu? Uma Índia, um Brasil, uma China, a gente ainda vai precisar muito do carbono, não tem jeito. Então, assim, o mundo ainda vai trabalhar muito com a indústria de óleo e gás. Agora, a indústria de óleo e gás, ela tem que contribuir? Claro que tem. Descarbonizando? Claro que tem. Então, fazendo a sua resposta, assim, te dando uma resposta assim, mais completa da minha percepção, né? De para onde a gente está caminhando. Há uma conscientização da sociedade, nós vamos ser forçados a tomar uma ação, e a próxima grande preocupação serão realmente as mudanças climáticas, que vão atingir quem? De novo, atingir quem é mais pobre, quem está no subdesenvolvimento, quem está mais na rabeira da classe social. É isso que vai acontecer. E aumentando ainda as desigualdades, se a gente não fizer nada. Muito obrigada, Cristina. Então, Márcio, você deve fazer a pergunta, só que tem uma outra para o Maca agora, feita pelo Guilherme Neves, que é como você vê as exigências de implantação de normas como a IEC? 62443. Bom, primeiro que esse daqui foi legislar em causa própria, né?
O Guilherme Neves é o maior especialista certificado em cibersegurança do Brasil, professor pela ISA, professor pelo IBP, e eu já disse isso para todos os que vendem serviço de IoT. Ou você tem uma pessoa certificada em cibersegurança no seu time, ou então você não vai conseguir vender nada em 2, 3 anos. Tá? Porque a primeira pergunta é sempre essa, né? Nós tivemos um caso 2 meses atrás, em plena pandemia, do grupo Cosan, um ransomware colocado, apareceu na Raizen e faltou etanol nos postos Shell. Isso é público, tá? Então, como é que a gente elimina um novo Stuxnet? Tá? Cibersegurança. Então, todas as empresas, grandes corporações, têm o seu grupo, CISO, Lago, e cuidando disso. Essa norma está virando uma NBR, nós estamos trabalhando nisso, depois seria até interessante vocês provocarem uma palestra do próprio Guilherme, tá? Porque vai ser uma ferramenta mandatória. Tá? Nós vamos voltar a falar de zona militarizada, zona desmilitarizada nas arquiteturas. Tá? A pessoa de arquitetura da TIC vai ter que saber o que é isso, né? Se não é ainda do vocabulário dela. Então, é uma nova demanda, inclusive, de serviço. Tá? Nós temos, acho que no Brasil, no último número, se ele puder digitar no chat aí, nós devemos ter, sei lá, 30, 40 certificados, tá? E essa norma é a que é usada pelo exército americano para a proteção do Pentágono, tá? Então, em torno de 15, ele acabou de responder, 15, Brasil inteiro, gente. Nós temos 15 certificados, nós temos que ter 1.500, tá? Então, obrigado pela pergunta, Guilherme, e eu acho que valeu o tema aqui. É um tema que eu gostaria de discutir depois com o Márcio, tá? Para a gente trazer isso para dentro da CESP. Tá? Maravilha. O Márcio queria fazer uma pergunta, mas ficou tímido. Márcio, você quer fazer essa pergunta? Não, eu quero, se for possível. Por favor. Eu acho interessante, oportuna a minha pergunta, pelo seguinte: você especialmente teve uma passagem pelo governo nosso, do Estado, né? E você tem uma história muito forte na indústria do petróleo, com uma carreira muito bonita. E eu acho que você teve uma visão, quando teve no governo do Estado, a confusão que e os problemas que a nossa sociedade tem. Quer dizer, não adianta a gente ter a melhor certificação, a melhor solução, etc., se você não pode comprar pão, porque a nossa sociedade em volta da gente, a menos que você queira sair daqui, né? Também o problema nosso ambiental, eu concordo contigo, a gente vai ter um impacto sério. Eu acho que ele, de certa forma, também está ligado à nossa desigualdade social. Se for despoluir a Baía de Guanabara, não é só a indústria que polui, não é a geração, a gente tem vários outros problemas e tem toda essa defasagem. Você vê, assim, esse impacto da Covid, quer dizer, tem a questão da transformação digital, tem o risco da fronteira que a gente passou, como você colocou muito bem, a próxima onda é uma onda da visão ecológica, mas você acha que vai haver, junto com essa visão da onda ecológica, esse nosso déficit social, se no mundo já existe essa exclusão, aqui no Brasil é pior ainda, quando a gente entra num cenário de crise, a solução disso fica mais distante. Então, eu vou dividir a pergunta em 2 partes. Primeiro, você vê isso também sendo, de alguma forma, visto, não estou falando das ações aliás, o IBP está de parabéns pela iniciativa que fez aquele hospital, que é o único que deu certo. Se não tivesse feito, a gente não teria absolutamente nada, né? Mas não é caridade que a gente precisa. A gente precisa aprender a pescar. Você acha que vai ter uma medida para isso, para a gente aprender a pescar, a gente fazer? Isso é a primeira parte da pergunta. E o segundo, para agradar os associados da CESP, como é que você vê a oportunidade para as nossas empresas de TI locais aqui trabalharem e terem os nossos CNPJs valorizados e apoiados no setor? Eu acho que essa pandemia, ela mostrou de uma maneira muito assim, crua, né, as desigualdades no Brasil e no mundo. Então, primeiro,
primeira não foi palestra, mas uma apresentação que eu vi do secretário de saúde americano, ele dizia que eles iam estudar por que negros e latinos estavam morrendo mais que os brancos. Inacreditável. O cara tinha que fazer uma análise. Depois eles caem em si e viram que por que já sabem, né? E é o mesmo que está acontecendo aqui. Então, nós temos 30 mil mortos, a gente sabe onde é que tá a maioria desses mortos, não é verdade? Então, voltando à sua pergunta, né? Então, essa exposição dessa chaga, pode ser que a gente tenha algumas mudanças, sim. Eu estou vendo já o pessoal no governo conversar, apesar do Paulo Guedes ser um liberal bastante assim, focado no liberalismo econômico, ele já começa a pensar numa forma de fazer alguma compensação social. Voltaram a falar sobre a renda mínima, uma coisa que até agora, até bem pouco tempo, era um palavrão, né? Ninguém queria nem falar sobre isso. Mas, de repente, o Brasil ele tem que encontrar uma fórmula para ele. Não é nem um liberalismo, nem um socialismo. Então, qual é a fórmula que cabe na nossa sociedade, que cabe no nosso país, na forma com que ele está hoje? Porém, a gente não tem que esperar o governo, a gente não tem que esperar o Estado. Eu acho que a iniciativa privada ela tem que se mexer. Então, eu sei que é difícil, a gente precisa, realmente, para a gente poder avançar, ter um ambiente regulatório adequado, ter um ambiente de equilíbrio e de equilíbrio fiscal, equilíbrio legal, né? Isso tudo é difícil, não depende só da gente, mas tem que fazer as duas coisas. Então, ao mesmo tempo que a gente vai estar fazendo, sim, inovando como iniciativa privada, tentando trabalhar e buscar os recursos por nós mesmos, a gente tem que, ao mesmo tempo, fazer, assim, gestão junto a uma alerj da vida, junto ao governo local e tal, para que a gente tenha uma paz para poder trabalhar. Então, Márcio, é complicado, eu não vejo, não tem saída fácil, são várias soluções que tem que ter. Então, a única coisa que eu vejo nós não podemos ficar o tempo todo dependendo de alguma ação do Estado. Fico infeliz dessa chaga ter aparecido dessa maneira, mas ela já existia, mas ao mesmo tempo eu fico feliz porque ela está provocando a discussão. A gente tem que participar dessa discussão de maneira bastante forte. E, por exemplo, uma instituição como o IBP tem que pensar como é que ela vai prover o nosso segmento de um conhecimento, acelerar esse conhecimento para que a gente possa ter jovens e uma força de trabalho capaz de correr atrás do que já se perdeu. Então, a instituição pode fazer alguma coisa? Claro que pode. A gente pode ser uma plataforma, sim, de receber a contribuição da iniciativa privada e a gente prover isso. No outro dia, eu estava conversando com o Cláudio na UNBP. O que a gente pode fazer na UNBP para a gente poder trabalhar e ter um treinamento intensivo dos nossos gestores, dos nossos CEOs sobre inteligência artificial, sobre transformação digital e também dos nossos jovens que estão saindo da faculdade e ainda tem tanto o que evoluir e também do ensino médio. Então, isso tudo tem que estar no nosso radar e a gente tem que contar, sim, com parcerias com as associações. E não vamos esperar o Estado. Isso é bobagem, não adianta, não vai funcionar dessa maneira. Cristina, aproveita. Você vai falar, né, Márcio? Então fala depois, eu quero falar que eu quero pegar um gancho nessa resposta dela. É muito legal isso, Cristina, que você está falando. E além do acesso remoto, que está todo mundo vendo, eu tenho percebido também que as iniciativas de colaboração do coletivo, primeiro, a importância do coletivo aparece bem claramente nessa crise que a gente está vivendo. Segundo, o exemplo disso são as iniciativas da SESP. A Maria Luísa tem feito reuniões com quórum que a gente nunca viu antes. Nas nossas reuniões, empresas se aproximando e aparecendo. Aliás, a Maria Luísa merece até os parabéns por essa disposição dela, que ela está dando um tempo que é do trabalho dela para a SESP, né? E não é remunerado. Então, a gente tem que agradecer a ela, a disposição está nessa frente aí. Agora, eu vejo essa oportunidade assim. Eu acho que tem um desafio muito grande, porque ao mesmo tempo que a indústria do petróleo ela é gigantesca e ela tem que atrair parceiros gigantescos, tem um desafio que é esse desafio da capilaridade. Que se a gente concentrar, vai ser complicado de resolver o problema do país. É uma equação, eu não sei qual é o determinante dela, mas é um desafio que a gente tem que resolver, mas só vai resolver junto, né?
da sociedade. Então, poxa, é sensacional você estar aqui. O seu discurso ajuda bastante a gente e dá uma visão boa para a gente disso tudo. O Cláudio também, ele já é dessa área já há muito mais tempo do que eu, né? Embora ele pareça até mais novo do que eu. Obrigado, hein? A quantidade com essa cabeleira, né, Cláudio? Parabéns aí pelo papo. Obrigado, Cris. Márcio, se me permite um comentário antes de passar para o Perron, nós estamos esquecendo de uma pequena sutileza que eu estava conversando com um amigo outro dia, ele falou, rapaz, eu tenho que achar um jeito de comprar um celular para minha empregada. Apesar dela não estar vindo trabalhar, ela me ligou pedindo, porque a escola disse que as aulas vão ser pelo celular para a filha dela. E ela não tem celular. Então, eu acabei de comprar, eu estou mandando um motoboy entregar, porque as aulas serão pelo celular. Uma pergunta, mas ela tem acesso à internet? Porque se vai estar tudo em nuvem, ela precisa ter acesso à internet. Se a gente não resolver o problema de acesso à internet, então nós vamos continuar com essa disparidade social ainda cada vez mais forte. Tá? Se o cara tem que comprar... Nós na CESP estamos trabalhando para incluir o acesso à internet na cesta básica. Puta, que legal. O Ministério da Economia está andando forte. Ótimo, então vou pedir uma ajuda para vocês. Existe uma tecnologia que é a TV White Space, tá? Que é uma tecnologia que usa sinal aberto de TV. Então quem tem o HF ou VHF consegue acesso à internet. A Microsoft comprou essas patentes e ela entrega gratuitamente. O primeiro teste oficial no Brasil vai ser feito com a Embrapa, para pequenas comunidades. Tá? E esse é um tema que eu depois vou conversar com a Cristina, que eu acho que as IOCs podem abraçar, o IBP pode abraçar e a CESP pode abraçar. Socializar o acesso à internet sem custo, tá? E de forma simples. Eu não tenho que depender de antenas caras. As antenas custam $30. E pode ser patrocinada por entidades ou doações físicas, etc. Se vocês permitirem, eu gostaria que a gente abraçasse essa causa, tá? E avançasse com isso. Socialização é disso que eu estou falando. Não tem que ter governo, entendeu? É disso que eu estou falando. Tecnologia, iniciativa privada e braço dado. É disso que eu estou falando. É isso aí. A mesma coisa aqui pela CESP, estamos à disposição, vamos conversar sim, para a gente até dar mais visibilidade a essa tecnologia e esse recurso que muitos estão precisando. Legal, feito. Conta comigo. Do Perron. Maravilha. Poxa, muito legal. Então, Cristina, você estava falando sobre essa disparidade que existe entre, vamos dizer, as classes sociais no Brasil, né, que leva a essa coisa de morrer muita gente nas classes menos favorecidas, né? E acontece uma coisa semelhante entre as diversas classes de empresas. Existem as grandes empresas que, inclusive, acabam, eu uso uma metáfora, elas acabam fazendo uma sombra enorme para as pequenas empresas que têm muita dificuldade de crescer, né? Como é que a gente faz para equilibrar, para fazer um novo pacto social? Você que tem uma experiência grande aí na indústria, na grande empresa, especialmente na área de petróleo, para equilibrar um pouco mais essa equação, para que o relacionamento para que exista um relacionamento entre as empresas de petróleo, e particularmente a Petrobras, que você conhece melhor, e as empresas menores, de maneira a propiciar o crescimento das pequenas empresas. Porque, na realidade, o que acontece? Quando a Petrobras se relaciona com outras grandes empresas, existe um certo, eu não digo nem que é muito grande, mas existe um certo equilíbrio de forças. No entanto, quando ela se relaciona com pequenas empresas, isso está acontecendo um pouco mais agora, com essa contratação de empresas de base tecnológica e tudo, a gente está vendo assim, uma falta talvez de costume com esse processo, né? Tanto é que, por exemplo, tem uma cláusula lá que diz, no último edital desse tipo, que 50% da propriedade, não só da propriedade intelectual, mas da exploração econômica do resultado da pesquisa, financiada com aquela cláusula de PDI, que, afinal de contas, é um tipo de fomento, é da Petrobras. Ou seja, eu vendo o produto, 50% vai para a Petrobras. Como é que a gente pode, vamos dizer, equilibrar melhor essa equação para que também morra menos pequenas empresas? Isso é uma... Hoje é esse problema, mas já foram outros no passado. Então, isso é um problema assim
geral de muitos anos, de quando eu estava na companhia, dos nossos contratos leoninos, um contrato de uma empresa grande que abafa empresas pequenas. Como é que isso vai evoluindo? Vai evoluindo com o aumento da segurança jurídica e de um ambiente propício para que a gente tenha bons negócios. Então, vai evoluindo com a evolução dos contratos, vai evoluindo com a transparência, vai evoluindo com o relacionamento. E como é que você consegue isso? Você só vai conseguir isso com associações dos pequenos, com associações dos grandes. Então, as associações têm que estar à frente disso, para discutir com as associações dos grandes. Entendeu? De novo, não tem que meter o Estado na história. Isso é um relacionamento, são contratos feitos por duas partes. E é assim que tem que ser resolvido. Né? Então, esse exagero de cláusulas leoninas que existem em contratos de empresas grandes com relações pequenas é uma história antiquíssima, tá? De uma falta de transparência, ou mesmo de uma desconfiança, ou mesmo de um ambiente jurídico ruim, que é típico do nosso país. Então, a gente tem que provocar a discussão e ir evoluindo aos poucos. Então, não tem outra maneira. É discutindo sobre isso e colocando as associações juntas para discutir. Então, a gente tem feito uma aproximação grande, por exemplo, com a Bespetro, né, que representa, então, as empresas de bens e serviços que não estão dentro da nossa associação, às vezes também estão lá e estão cá, não importa, mas acontece isso também. Mas o mais importante é essa abertura, né, da gente conversar com a Bespetro, conversar com a Abdib, conversar com essas empresas grandes, pequenas, médias, essas associações, para você ir evoluindo e fazendo propostas. E aí é proposta para o regulador, é proposta para os próprios contratos das empresas. Não tem outra maneira. Bom, então eu gostaria de fazer um convite para conversar com a CESPRO também. Acho que é isso que você ia dizer. Então, vamos conversar, né? É uma oportunidade. Mas, olha, nós temos a nossa comissão, vocês conhecem bem, né? A nossa comissão, ela é gerenciada, coordenada pela Melissa Fernandes, que está aqui com a gente hoje. Então, gente, esse é o lugar da gente discutir as coisas, né? Essa comissão é formada por vários representantes da indústria, dessas indústrias grandes que estão no IBP, e das médias e das pequenas também, que tem médias e tem pequenas no IBP. Então, a gente tem que trazer isso para discutir lá. E lá, então, a gente sai com propostas técnicas bacanas, entendeu? O IBP tem que ser sempre essa plataforma de discussão, essa plataforma de competência técnica, essa plataforma onde a gente consegue trazer o conhecimento do mercado para ser discutido ali dentro. Muito bom, muito bom. Bom, eu tenho muitas outras perguntas aqui, mas eu não estou acompanhando agora, não estou vendo se apareceram outras no chat. Do Perron, teve uma provocação aqui para todos, e usando você como gancho, tá? Foi do José Tércio, tá? Dizendo o seguinte: parabéns pelo evento, etc. Não, aproveitando que o do Perron teve uma queda em sua conexão de fibra ótica, gostaria de fazer uma pergunta. Na opinião de vocês, como está a confiabilidade de comunicação no Brasil? Como poderemos superar esse desafio a ponto de permitir operações totalmente remotas? Essa é uma excelente pergunta. Com 5G isso acaba. Com 5G nós podemos ter a rede CESPRO, a rede BP, tá? Pagando 1/10 do que a gente paga hoje, né? Vamos esperar final do ano. Maca, eu posso falar um pouquinho aqui, Maria Luísa? A gente tem uma cadeira no CGI, né, que é o Henrique Faulhaber, que é um representante nosso. E a internet, de uma forma geral, está se comportando muito bem. Os pontos de troca de tráfego estão se superando. O que a gente tem é problema de última milha e tem a demanda da parte social também que tem que ser resolvida. Então, são dois endereçamentos razoáveis. Agora, para a parte corporativa e para o residencial que tem retorno, esse está andando muito bem. E a internet brasileira se comportou muito bem, não tivemos nenhuma mudança de perfil de tráfego, nada disso. Não foi necessário aplicar, né? Perfeito. Cristina, eu queria fazer uma pergunta para você ainda, se você ainda tiver com... Nós já recebemos o nosso horário aqui normal, né? Que ia até às 6, mas está tão animado que eu estou com dó de terminar. Eu queria que você falasse um pouco sobre como essa crise que nós estamos vivendo agora se compara com as anteriores no setor de óleo e gás.
Essa crise ela foi pior, né? Assim, pontualmente bastante pior, porque juntaram duas coisas, né? A gente teve a crise de 2014 e aqui a gente teve uma tempestade perfeita, porque também a gente teve a crise da Petrobras. Então o mundo teve uma crise, mas a Petrobras já estava em crise, e aqui nós temos então um problema grave para a indústria de óleo e gás, foi 2014. Mas foi uma crise que houve a crise da queda do preço do barril no mundo, e aqui o troço piorou, porque a gente tinha outros problemas para resolver. Então essa crise foi muito ruim. Olhando agora a crise para o setor no mundo, essa é muito pior. Essa é muito pior porque ela veio. A pandemia, ela atacou de maneira sem dó nem piedade a demanda, e nós tivemos um excesso de oferta. Com isso, é uma queda brutal. E ainda tivemos também a briga com a Rússia e a Arábia Saudita. Aliás, começou assim, né? Começou com a briga lá porque eles queriam quebrar o shale. Então, eles inundaram o mundo com excesso de óleo, e no meio da confusão aconteceu a pandemia, que teve uma redução muito grande de demanda. Então, a gente teve aquele excesso absurdo de estoques, que culminou com o WTI negativo nos Estados Unidos, porque lá você tem que ter a certeza de que você vai entregar o petróleo. Tá? Ele não pode ficar boiando num navio. Então, assim, temporalmente, essa crise ela é muito pior. Eu mostrei os gráficos para vocês, né? E agora a gente tem uma dificuldade, que é a imprevisibilidade de como é que os países vão se comportar, né? Porque, como eu falei, a pandemia ela atinge os países de maneiras diferentes. Mais ultimamente, nos últimos 3 dias, o pessoal está ficando um pouquinho mais animado, por causa do crescimento da China, que está se recuperando mais rapidamente do que o pessoal imaginava, e a Europa também. E aqui no Brasil, a gente está forçando a barra para poder sair do isolamento. Não temos certeza como é que vai ser isso, porque eu acho que a gente escolheu um momento que talvez não seja o melhor, e também nós estamos fazendo isso sem muita ciência. Então eu diria para você, aumentou aqui o consumo do diesel, o pessoal está relativamente animado. Estamos exportando petróleo para a China, estão comprando para caramba. A Europa também começa a mostrar sinais de um retorno lento e gradual, fizeram o dever de casa. Mas a gente não sabe como é que vai ser a atração de investimento para o país. E essa indústria é uma indústria intensiva em investimento. Então ainda muita pergunta a ser respondida. Então, essa crise é uma crise grave para a indústria de óleo e gás, que ainda está ali se reestruturando, cortando muitos custos, reduzindo as suas atividades de risco, para poder... porque eles tiveram um baque muito grande na receita, né? Então, essa queda expressiva do preço do barril de petróleo trouxe uma queda muito grande de receita para as indústrias de upstream, né? Os operadores. E o pessoal dos derivados, que estava sofrendo demais também com a receita, com a demanda, começa então a respirar agora. Então, esperemos que, sei lá, em 6 meses, 7 meses, a gente tenha um outro quadro, né? Se nós tivermos aí um barril de petróleo aí a $40 o barril e tal, o pessoal começa a respirar melhor. E é claro que ninguém gosta de dólar alto, né? Mas a indústria de óleo e gás, quando ela exporta, ela entra bastante dinheiro. Então uma coisa acaba compensando a outra, né? Então são muitas variáveis, tem muita coisa ainda para acontecer. Mas assim, eu diria que pontualmente essa crise foi muito, muito, muito grave. Agora a gente tem que ver de que forma que a gente vai sair dela, porque a de 2014 a gente saiu lentamente, né? Não vou dizer que foi uma curva em V, foi uma curva em U, porque tinha muita empresa quebrada, e né, teve uns problemas dos estaleiros e tudo mais. Essa agora, a gente tem fatores outros diferentes que a gente pode ser que a gente consiga recuperar mais rapidamente. Embora o baque tenha sido, assim, o golpe, o pessoal sentiu o golpe no fígado.
Maca, você quer falar mais alguma coisa ou posso começar aqui o encerramento do nosso encontro? Ou você também, né, Cristina, se quiser falar mais alguma coisa. Não, só agradecer. Obrigado pela oportunidade, espero que tenha contribuído, tá? E se valeu a pena, vocês vão me convidar para a próxima. Sempre vale a pena falar com você, Maca. Obrigado. Excelente, vocês dois foram excelentes. Olha só, a gente ficou até o fim, é o horário do jantar, né? Que ele falou do almoço para dar para as crianças. É o horário do jantar, que as pessoas estão se preparando, que as crianças estão demandando, e está todo mundo aqui. Então, realmente, fez diferença para todo mundo. Eu queria só, para terminar, pontuar uma questão. Isso que nós estamos fazendo aqui já é a Sociedade 5.0. Falaram uma coisa de Sociedade 5.0 aí nas perguntas ou nos comentários, e eu acho que, você vê, hoje a gente está se aproximando, vamos dizer, um pouco mais do IBP, a gente está com empresas de tecnologia agora namorando com as grandes empresas um pouco mais, agora a partir desse próprio evento e dos outros que estão acontecendo semelhantes a esse, que a gente está promovendo ao longo do tempo. Isso faz toda a diferença. A gente está tendo mais oportunidade de se encontrar agora nessa situação do que tinha antes, né? E isso também vai promover uma grande... Tem potencial para promover uma grande transformação, né? E tem uma frase do Abraham Lincoln, que depois foi parafraseada pelo Peter Drucker, né? Se você quiser prever o futuro, crie o futuro, né? Então, minha sugestão é que a gente, juntos, crie o futuro que a gente quer que exista, né? É a sociedade 6.0. Exatamente. É isso aí, legal. Só um comentário que eu fiz, comentário da sociedade 5.0, porque o Covid acelerou completamente o processo de transformação. Eu já estudava a sociedade 5.0 já há um ano em outra empresa, e uma das coisas interessantes é que todas as discussões que a gente tinha eram relativas a, cara, ninguém vai fazer isso nessa velocidade. Ninguém vai fazer isso nessa velocidade. Todo mundo derrubava. E o Japão fez, né? O Japão começou esse processo em alta velocidade. De repente, o mundo todo se tornou essa transformação em alta velocidade. Transformação não só digital, como de processo. E só acrescentando o que o Cláudio falou, o Maca falou muito bem, essa fusão de TA com TI, eu sempre me preocupo com a parte de processos. Porque, como você colocou aí, Alvin Toffler tem um livro da quinta disciplina, né? Toda mudança, avanço tecnológico tem mais a ver com uma mudança de cultura, porque senão as pessoas reagem de uma forma quase como um sistema imunológico, reagem de forma violenta a isso. Então, assim, gosto só pontuar, eu sei que na Vale isso vai acontecer, e vai acontecer em um ano, e vai ter muita gente aprender quando o Gustavo falar, mas uma das coisas que é fundamental é como é que aconteceu o impacto nos processos e na cultura local. É o que a gente está vivendo hoje. Desculpa aí fazer um comentário. Pode fazer um comentário? Você deu um gancho legal, perdão. Você deu um gancho legal. A Cristina está liderando, junto com a Karen Cubas, lá no IBP, trilhas e treinamentos para justamente isso, tá? Para fazer o reskilling. Okay? É preparar o pessoal, por exemplo, os 970 anunciados pela Petrobras na semana passada, que serão disponibilizados em função da hibernação das plataformas, são pessoas, algumas delas com mestrado, financiadas pela própria Petrobras. O que vamos fazer com essa pessoa? Simplesmente liberar ou colocar em função administrativa? Não. Vamos usar o potencial dela para fazer um reskilling. Tá? Isso o IBP está super engajado, já foi pensado nisso, no impacto social que isso pode causar. E com certeza, e pegando o teu gancho do Toffler aí, eu falo o seguinte, eu coloquei essa teoria no meu LinkedIn a semana passada, no meu Facebook, tomei pancada até dizer chega, né? Eu tenho uma teoria que o ser humano só muda em duas situações, ou em trauma ou ritual de passagem. Então o cara era sedentário, sofreu um acidente, perdeu um pedaço da perna, no ano seguinte ele vira atleta paralímpico. O cara era um boêmio, aí ele casa, se converte, se batiza, vira um pregador, né? Então, ou seja, o ser humano ou só muda ou em trauma ou ritual de passagem. Nós tivemos as duas coisas ao mesmo tempo. Um trauma e um ritual de passagem. Por isso que a gente mudou. Parabéns. Parabéns aí pela... Cristina também, parabéns. Muito tempo que a gente não se via, né, Cristina? Muito tempo. Já saí da Petrobras. E queremos mais
programas Radar Acesso aqui para debater. Esse é o primeiro radar do grupo de óleo e gás, que é um grupo que já agita bastante, tem muita contribuição, sempre contribuiu muito para o Petrotic, que vem aí também. Esse ano teremos Petrotic, então é um aquecimento. Acho que o Pina queria falar alguma coisa aí. Sim. Eu ouvindo todas essas mentes brilhantes e comentários brilhantes, uma coisa me ficou patente. Eu tenho participado de vários eventos em diferentes segmentos, mas uma coisa comum fica muito patente em todos os segmentos e em todo momento que se ouve. É que a tecnologia de uma velocidade enorme, ela foi adotada para mudar processos, mudar hábitos, culturas e tudo. No entanto, essa tecnologia já estava aí disponível. E aí me ocorre uma questão. Não estamos subutilizando tecnologia. Nós não temos muito mais tecnologia disponível do que estamos colocando verdadeiramente em uso? Me parece que sim, com essas explosões, Maca, como você mostrou aí, esses saltos de uso da tecnologia que já estava aí disponível há muitos anos e ela, de repente, passou a ser usada. E isso está acontecendo em vários lugares. Então, me cai uma pergunta que talvez seja até uma discussão para nós que representamos essa indústria da tecnologia. Por quê? Por que nós estamos produzindo tecnologia há tantas décadas e ela segue sendo subutilizada? Onde está o ponto disso? Né? Será que vamos continuar investindo em mais tecnologia, e ela vai continuar sendo subutilizada? Por quê? Olha, isso dá outra palestra, tá? Eu tenho isso um colaborador. Tem um colaborador. Exatamente de Legal, Pina, bem provocado. Olha, tem um colega meu do meu grupo, é uma pessoa brilhante, eu conheci há 3 meses, né? E ele é sensacional. Ele, quando vai no cliente, o cliente adora ele, e ele trata da parte técnica com Petrobras e Vale, né? E ele, teoricamente, devia estar num dos dois, mas o cliente gosta tanto dele que não deixa ele embora. Ele não permite que o cliente compre alguma coisa se ele sabe que o cliente ainda não usou algo equivalente que ele tem. Ele fala que ele sente dó, né? Eu queria uma nova versão. Não, pera um pouquinho, você aprendeu a usar a anterior? Não, então pera, então vamos aprender a usar a anterior, aí depois você vai ver se você precisa da próxima ou não. Tá? Eu acho que do nosso lado existe na teoria do marketing, da teoria do tornado, né? Existe o early adopter e os visionários. Então tem um cara que troca de relógio, ele coloca o smartwatch cada vez que é lançado, ele troca a versão do Windows, do iPhone dele cada vez que é lançado porque troca, porque é modismo, ele se sente bem assim, tá? E se você olhar para dentro, para trás aí da sua mesa, você deve ter, eu tenho aqui só nessa sala 3 notebooks que eu já considero obsoleto, que eu não uso mais, tá? Então, e por que isso, né? Então não é só em termos de tecnologia, mas até em termos de consumismo. Então, no último papo que eu tive com uma grande agência aí no webinar, eu lancei o desafio da gente socializar também o descarte da tecnologia, que não serve para a gente, mas pode servir para alguém que está do nosso lado, pode ser até uma pessoa amiga, mas que não teve acesso. A gente compartilhar isso, né? Mas primeiro, aprender a usar. Aprender a usar. E o adiamento de eu vou um dia que eu precisar, eu vou usar, volta à minha teoria, de o cara só muda ou em trauma ou ritual de passagem. Então, nós demos uma volta, chegamos no mesmo ponto aí. Mas os visionários são tudo, né? Com certeza, senão não estaríamos aqui. Eu trabalho numa tecnologia de documentação e gestão de documentação. Se o visionário lá atrás não tivesse investido um tempo importante dele e da equipe dele para colocar essa documentação dentro do sistema, essa mudança repentina não ia ser suficiente para botar todo aquele conteúdo de dezenas, centenas de milhões de documentos lá para as pessoas poderem acessar. É isso aí. Eu acho que os incomodados é que mudam o passo da tecnologia, né? Se a gente lembrar quem inventou a câmera digital foi a própria Kodak, né? E morreu, né? Por não ter usado, né? Então, é isso aí.
A questão toda que eu vejo aí é que, na verdade, esse pessoal, os inovadores e os early adopters, eles estão 16% da população de uma forma geral. Agora, você imagina pegar 16% da população dentro de uma empresa agora e verificar desses 16% quem tem poder de decisão. Isso vira 1%. Então, você tem que falar com 100 empresas para ter sorte aí de você pegar uma pessoa que é um inovador. Então, do Perron, ajudando você, tá? Eu faço esse paralelo exatamente no gancho que você me deu aí. Cristianismo existe há 2000 anos, e se você não evangelizar diariamente, não tiver ponto de entrega, não tiver propaganda, não tiver tudo, o cara se converte em outra coisa. Tá? Então, é o que nós estamos fazendo aqui, evangelizando. Certo? Senão, o pessoal se desconverte. Tem mais um aspecto importante, pessoal. Quando você vê que está todo mundo fazendo, você é empurrado. É isso aí. Tem razão. Então, assim... Você não tem opção, tá falando, tá fazendo também, opa, aí você vai. Então, o que aconteceu nessa pandemia foi isso. Todo mundo foi obrigado a ir numa única direção. Foi a direção digital. Então, todo mundo ficou confortável de ir. Porra, não tem opção, então vamos. E o fulano foi, bum. Efeito manada, Cris. Oi? Efeito manada. Efeito manada. Mas é mais que o efeito manada, porque o efeito manada você vai porque o outro cara teve a boa ideia, você vai. Não foi isso, foi uma necessidade manada. Mais nada. Mas que deu conforto. Não tem mais nada para fazer. Mas que deu conforto para aquelas empresas que estavam preocupadas com alguma coisa. Quando eu cheguei no IBP, que eu comecei a pensar no teletrabalho, o pessoal, aqui o pessoal não aceita, o chefe pensa que não vai trabalhar, isso tudo acabou, né? Então deixa eu fazer uma propaganda para fechar aí. Acabamos de lançar o Workplace Analytics, tá? E só pela pegada digital que você vai deixando, o chefe vai poder saber o quanto você trabalhou, com quem você falou, se você falou com o teu subordinado, com o teu chefe, se você ligou com o teu cliente. A gente já tem isso lá. Isso, pronto. Então, essa telemetria hoje já todo mundo tem. Se alguém não sabe como fazer, pergunta então para a Cristina, que ela está gerenciando a Melissa. Só que eu entendi que o Analytics era, pelo menos o que a gente tem no IVP, para eu fazer análise da minha gestão, eu mesma, eu e a minha exposição, eu e meu tempo livre. Então, assim, é bem legal o software, porque ele mostra o seguinte: quanto tempo você ficou conectado nesse troço? Quanto tempo você ficou fora dele? Pensando, refletindo, que eles chamam de tempo, é como se fosse o tempo, o ócio que você deveria estar usando para fazer outras coisas, né? Ele dá um nome lá bem interessante. Mas então quer dizer que, na verdade, é para a gente vigiar os outros? Eu não sabia. Tá? Não, brincadeira. Eu recebi uma bronca essa semana que eu não falei com um dos meus direct reports nenhuma vez durante a semana. Ela falou, filho, a Cortana, né? Ligou para mim e falou, Maca, você esqueceu de falar com a Lu. Aí eu falei, ups, falha nossa, me lembrou, eu fui lá. Oi, Lu, tudo bem? Como é que você tá? Muito legal. Pessoal, eu preciso pular para uma outra call agora, 6h30. Gente, muito obrigada a vocês. Foi sensacional. Não tem um que não tenha achado isso. Vamos continuar conversando todos. Fazemos mais eventos. Estamos juntos no Petrotic, ok, gente? Beleza? Forte abraço. Beijo, Cris. Beleza. Obrigado. Olha só, o próximo Radar Acesp, na terça-feira, sobre o edital da Startup Rio. Beleza. Obrigado, pessoal. Startups poderem ter suas oportunidades. Tchau, gente. Tchau. Obrigado mais uma vez. Na ótica de novo, hein? Podemos continuar se quiser. Um abraço para vocês. Tchau. Tchau.